sem auxílio de proteínas. Na verdade, isso poderia ser também, né, só a gente lembrando que a difusão simples não é só através da bicamada lipídica, não é? Se a gente tivesse um canal iônico aqui, nós também teríamos a difusão simples. Mas essa equação que eu passei para vocês, que é a equação de Fick, tá, ela é através da bicamada lipídica, é o fluxo através da membrana, não por meio do canal iônico. Porque a gente vai ver na segunda-feira que quando a gente lida com fluxo de íons, não é apenas a diferença de concentração do íon que vai mover, né, o íon de um lado para o outro. Existe também a diferença de potencial elétrico, né? Os íons, eles apresentam cargas. Então, se o interior, por exemplo, da célula for carregado negativamente, os íons vão se sentir atraídos pelas essas cargas negativas, além do gradiente de concentração. Então, lembrando que essa equação aqui, ela não vai se aplicar a íons, ela se aplica à difusão simples através da bicamada lipídica, mas não através de canais iônicos, tá? E daí, no final, a gente chega, então, a essa relação de que fluxo, essa daqui, é igual à permeabilidade. Gente, aqui eu preciso, acho que, corrigir aqui. Permeabilidade vezes delta C vezes área, tá? Então, aqui não é dividido, é multiplicado. Eu tenho que verificar isso aqui. Depois eu falo para vocês. Agora eu estou confundindo aqui, acho que tem que corrigir. Mas o que é multiplicado? Porque quanto maior a área, maior vai ser o fluxo, né? Então, se eu tenho um campo de futebol para as moléculas se difundirem, eu vou ter um maior fluxo do que se eu tivesse um quarto, né, digamos, uma área de um quarto para as moléculas se difundirem. Então, aqui é multiplicado, tá? Aqui está confuso também, mas essa área não está aqui nessa divisão, ela está multiplicando. Depois eu vou corrigir, eu passo para vocês direitinho os slides corrigidos, tá? Mas é o que está mostrando nesse slide aqui, ó. Quanto maior a área de superfície, maior vai ser o fluxo, né, das moléculas passando por essa membrana. Bem, então, o que eu havia dito para vocês, que os íons, eles atravessam a membrana celular por difusão simples, via canais iônicos. Então, a força que move o fluxo de íons, como a gente está vendo aqui, ó, é a diferença de concentração, mas como eu havia dito para vocês também, existe a diferença de potencial elétrico, tá? O fluxo é diretamente, então, que eu falei para vocês, diretamente proporcional à diferença de concentração, ao ΔC, mas no caso aqui de íons, nós chamamos a difusão de íons de eletrodifusão ou migração iônica, que é o assunto da segunda-feira. Então, eu vou deixar isso aqui em aberto, na segunda-feira a gente vai estudar isso aqui mais detalhadamente. Bem, o que mais que a gente observa? Nesse desenho aqui, no zoom, né, do canal iônico, que a gente está vendo é o interior do canal iônico. Deixa eu até aumentar aqui. E esse canal é um canal para sódio. Então, o que a gente está vendo aqui? O sódio, antes de entrar no canal, ele está interagindo com a água. Então, a gente precisa lembrar que os íons, eles apresentam uma camada de hidratação. Como eles têm carga, no caso aqui o sódio, ele interage com a parte aqui negativa, o polo negativo das moléculas de água. Uma vez entrando aqui no canal iônico, o que a gente vê aqui neste exemplo, o sódio perde uma molécula de água e ele continua interagindo com a outra, mas ele interage com o canal. Né, esse grupamento verde aqui é do canal, então a gente tem uma interação do sódio com a parede do canal. Depois o sódio sai, né, daqui do interior do canal e passa a interagir novamente com a água. Essa região aqui do canal interna, nós chamamos de filtro de seletividade. Ele está selecionando o íon. Então, no caso, o sódio consegue passar, mas se fosse o íon potássio, ele não iria passar aqui.
né? Não daria, como se diz, um match, não conseguiria interagir devidamente com o filtro de seletividade. Bem, então, isso que eu falei para vocês, né, aqui, ó, os canais iônicos, eles são seletivos. Então, o que significa? Eu tenho um canal para potássio, tenho um canal para sódio, existe um canal para cálcio, existe um canal para cloreto. O canal para potássio não transporta o de sódio, vice-versa, nem o de cálcio transporta sódio. Então, eles são específicos, porque aqui no interior do canal nós temos, né, o poro, ele seleciona o canal, né? Como que o canal iônico seleciona o íon? Seleciona o íon pelo tamanho do íon, então o potássio tem um tamanho, o sódio tem outro, o cálcio tem outro. E esse tamanho é exatamente o tamanho aqui do filtro de seletividade. E seleciona também por carga. Então, por exemplo, o cálcio tem 2 cargas positivas, já o sódio tem uma carga positiva. Então, aqui não, no canal para cálcio, ele só transporta íons que tem 2 cargas positivas. Ou se eu tivesse um canal para cloreto, ele leva apenas ânions, não leva cátions. Tá? Então, a gente tem aqui no interior do poro, né, o que a gente chama de filtro de seletividade, né, que vai selecionar o íon por tamanho e por carga. Nós também temos canais iônicos que transportam água. Então, eu coloquei aqui, ó, o que canal iônico transporta, além de íons? A água também, né? Então, observem que a água também existe aqui no interior da aquaporina um filtro para a água, ó. Então, aqui vai ter aminoácidos, né, da proteína que tem cargas positivas que vão interagir com a água, com o oxigênio da água que tem uma carga parcial negativa. Okay? Então, a água é transportada, mas não é transportada a outras moléculas. Ela é seletiva para a água. Que eu coloquei para vocês como exemplo um canal para potássio. Tá? Esse canal para potássio, só para vocês entenderem como que funciona esse filtro de seletividade. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Uma proteína integral formando o canal. Essa proteína, que é o canal, ela tem hélices, né, ó, uma alfa-hélice, uma outra alfa-hélice aqui, e tem esses grupamentos carbonila, que é C-dupla-O, que interage com o potássio. Então, o potássio, ele está vindo, na verdade, do meio intra, que é o lado de dentro da célula, né, para o lado extra. Então, observem que aqui dentro da célula, o potássio, ele está interagindo com a água. O potássio é essa bolinha verde. E ele está todo hidratado, né? Ele está interagindo aqui com 4 moléculas de água. Aí ele adentra essa região do canal para potássio, que nós chamamos de vestíbulo, que tem água ainda. Para ele adentrar aqui o filtro de seletividade, ele perde as moléculas de água. E ele vai interagindo, então, com o filtro de seletividade, que é formado por essas carbonilas. E aqui a gente tem um encaixe perfeito do potássio no filtro de seletividade. O sódio, por exemplo, ele já não consegue se encaixar aqui, pelo tamanho dele, né? Ele não consegue interagir adequadamente com esses grupamentos aqui do canal. Tá? Então, lembrando que essa região interna aqui do poro, né, do canal, é que vai selecionar o íon, né, se é o potássio, se é o sódio, assim por diante. Bem, vocês já devem ter estudado também os tipos de canais que nós temos nas membranas celulares. Então, existem canais que estão sempre abertos, e existem canais que podem estar no estado aberto ou no estado fechado. Esses canais que estão sempre abertos, eles são chamados de canais de vazamento. Então, um exemplo aqui é uma proteína, o poro dela vai estar sempre aberto, então esse soluto pode atravessar, esse íon pode atravessar a membrana. Agora, quando a gente pega um canal que está fechado ou aberto, ele tem o que a gente chama de comporta, ou em inglês seria o gate, canal, portão, né? Então, observem que este canal, ele está fechado. A comporta dele, essa parte da proteína, está impedindo, né, o acesso de íons.
Então, a gente diz que o canal está no estado fechado. Mas, mediante um estímulo, esse canal, ele pode se abrir. Então, observem que é como se fosse uma tampinha aqui, essa tampinha saiu. O que que aconteceu, né, para ele sair do estado fechado para o aberto? Tudo isso aqui, gente, são mudanças na conformação da proteína. Lembrem que a proteína, ela tem uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, quando a gente muda, né, a proteína está dobrada uma sobre a outra, né, uma alfa-hélice sobre a outra. Essa organização, ela muda, o canal se abre, né? Então, a gente precisa ter algo acontecendo para o canal passar do estado fechado para o estado aberto. Então, daí vem aquela classificação. Como que a gente classifica um canal com comporta? Esse canal pode ser um canal químico, dependente de ligante, né? O estímulo que leva à abertura ou fechamento do canal é a ligação de alguma molécula ao canal. Por exemplo, pode ser uma fosforilação, ou um exemplo que vocês já estudaram, receptor nicotínico, né? Ele é um receptor para nicotina e é um receptor para acetilcolina e é um canal iônico. Então, quando a acetilcolina se liga, esse canal se abre. Um estímulo que pode abrir e fechar canal. Um estímulo elétrico, que é o que a gente vai falar bastante lá em potencial de ação, né, quando há uma diferença de voltagem através da membrana. Um canal pode se abrir com despolarização ou se fechar, são os canais, então, dependentes de voltagem. Ou a gente pode ter um estímulo mecânico, né, a membrana aqui, ela é, por exemplo, estirada e este canal se abre. Quando vocês estudaram lá em sensorial, o tato, né, mediante um estímulo mecânico, a gente tem, por exemplo, abertura de canais para sódio e a geração de um potencial receptor. Vocês já devem ter estudado isso lá em neuro. Então, vamos lá, ó. O canal dependente de ligante, o exemplo que eu dei para vocês é do receptor nicotínico, que vocês estudaram em sistema muscular, né, que a gente encontra lá na placa motora. Ele é um canal iônico. Então, olhem só, isso é muito importante vocês lembrarem. A gente tem um receptor, mas, ao mesmo tempo, ele é duas coisas. Ele é receptor e ele é um canal iônico. Então, aqui está a estrutura do receptor nicotínico. Ele é um pentâmero, né? Ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 subunidades. E se a gente observar aqui, né, existem dois sítios, duas regiões para a ligação da acetilcolina. Então, quando a acetilcolina não está ligada, o canal encontra-se no estado fechado. Quando a acetilcolina se liga aqui, é como se fosse a chave, né? A gente abre, aqui o canal se abre, e nós vamos ter, então, o fluxo de sódio e a saída de potássio. Então, esse canal aqui, né, ele é seletivo tanto ao sódio quanto ao potássio. Então, ele consegue transportar os dois íons, porém, a maior permeabilidade dele é ao sódio. Então, ele consegue transportar mais sódio que potássio. Por isso que vocês vão ter lá aquele potencial de placa, né, a despolarização da membrana quando a acetilcolina se liga ao seu receptor, o receptor nicotínico. Vocês já estudaram isso aqui, né? Vocês estão lembrados dessa parte? Que essa é uma confusão que muitos alunos fazem. Professora, na verdade, os professores foram pulando um pouco essa parte mesmo que compete à sua disciplina, né? A sua parte. Justamente porque a gente ia ver com você, né? Mas assim, eu me recordo um pouco por conta da prova, né? Que a gente teve que estudar lá um pouco de potencial de ação e tudo, e alguns conteúdos lá que do nosso processo seletivo. Então, para mim, eu consigo me recordar de algumas coisas que você está falando aí, né? Mas os professores falavam, vocês vão ver isso com a professora Kelly, então eu não vou entrar nessa... Né, justamente porque é um conteúdo complexo, né, e aí acho que os professores iam deixando mesmo para
para você. É que, na verdade, né, a primeira disciplina é geralmente a biofísica de membranas, né, porque é esse conhecimento aqui que vocês vão precisar para entender neuro, né. É verdade. Né? Mas assim, eu acho que não só para mim, mas para os demais aí tá claro, sim. Tá claro? Então tá bom. Mas vocês podem me interromper se vocês não entenderem, tá? Então, aproveitando que eu falei, só uma dúvida. Quando você falou dos canais que ficam sempre abertos, né, os canais de vazamento, que exemplo que a gente poderia ter do ponto de vista fisiológico mesmo? Em que situações que acontecem esse... tá. A gente vai estudar isso segunda-feira. Então, por exemplo, o potencial de repouso, que se você pegar qualquer célula do nosso corpo, você vai ver que o interior da célula é negativo em relação ao meio externo. Todas as células. Mas daí, se você pegar o músculo, as células excitáveis, é onde a gente pode ter uma alteração desse potencial, que é o potencial de ação. Então, esse potencial de repouso, ele é dado por esses canais de vazamento, principalmente canal para potássio. Então, quando a gente olha uma membrana, a gente não tem, porque quando a gente estuda potencial de ação, a impressão que dá é que todo canal é dependente de voltagem, só existe esse tipo de canal. Mas não, a gente tem uma variedade tão grande que esses canais de vazamento, eles são muito importantes, né? Por exemplo, para determinar o potencial de repouso, ou se a gente pegar, por exemplo, lá a célula beta pancreática, não sei se vocês chegaram a estudar o mecanismo de secreção de insulina. Então, lá também tem canais para potássio, né, que são de vazamento, mas acho que lá, se não me engano, é um canal dependente de fosforilação, né? Daí seria um canal independente de ligante. Mas a gente tem inúmeros canais de vazamentos. Inúmeros. Esses canais que você falou, na verdade, você falou que a gente pode estimular através quimicamente, eletricamente e mecanicamente, né? Essas 3 classificações, então, se referem aos dois, tanto ao aberto quanto à comporta. Sim. Que eu achei que a hora que falou do canal comporta, esses estímulos aí, químico, elétrico e mecânico, seriam só do comporta, por isso que eu fiquei na dúvida. Não, ele é só do comporta, ó. Então vamos lá de novo, tá? Aqui, canal com comporta, ó. Sim, Tá? Então, para você passar do estado fechado para o aberto, precisa de um estímulo. Esse estímulo pode ser um ligante, pode ser uma diferença de potencial elétrico, ou um estímulo mecânico. Diferentemente deste canal aqui, que está aberto o tempo todo, né? Ele não vai ter o seu estado, né, teoricamente afetado por ligante ou por diferença de potencial elétrico. Gente, canal iônico é um negócio maluco, existem milhares de canais na membrana. Eu esqueci de dizer para vocês, mas é mais a outra parte. Ó, esse slide é do boro. Se vocês quiserem, eu compartilho também esse livro, só que eu só tenho ele em inglês. Eu acho que a gente tem esse, professora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês têm em português? Deixa eu ver aqui. Acho que foi a Célia? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se tiver em português, compartilha comigo, porque eu só tenho em inglês. Eu tenho aqui, ó, Bórum, segunda edição, mas acho que é todo português que a gente tem. Não sei se é a versão aí mais atualizada, mas a gente tem sim. Eu tô abrindo ele aqui já. Aqui eu tenho a terceira edição. Então, a gente tem a segunda, que daí talvez seja... Não, mas aí se você puder compartilhar depois no Drive comigo, que eu não tenho ele. Beleza, é em português sim, professora, eu vou colocar lá depois, tá? Tá. Se vocês pegarem também o livro do Rui Cury, lá vocês vão ver lá tem mais detalhes sobre os canais iônicos. Mas o que vocês precisam saber é isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? E que, né, importante aqui, ó, esse canal ele é dependente de ligante, mas ele tem 2 classificações, ele é um receptor também, né? Um receptor aqui no caso para acetilcolina. Aí vamos ver aqui, ó, de novo, ó, canal dependente de ligante. Olha esse daqui. Ele é um canal, então, os canais, eles podem ser várias coisas ao mesmo tempo. No caso aqui, este canal, ele abre com a despolarização, então, observem que o interior da célula é negativo em relação ao meio externo. Aí aconteceu uma inversão aqui, ó, o interior ficou positivo, isso a gente chama de despolarização.
Então, o canal se abriu. O que a gente classifica, então? Esse é um canal dependente de voltagem. Aí, o próprio íon que atravessou, ele se liga ao canal e fecha o canal. Então, agora a gente está vendo que é um canal dependente de ligante. Então, ele é duas coisas, ó, dependente de voltagem, e depois ele se fecha quando o cálcio se liga a ele. Então, ele é também um canal dependente de ligante. Um outro exemplo aqui, ó. Esse canal está fosforilado, né, e fechado. Aí ocorreu uma despolarização da membrana. O canal se abriu. E depois ele perde esse grupamento fosfato e se fecha, né? Então, aqui também a gente pode classificar esse canal como um canal dependente de voltagem e dependente de ligante, né? Então, só para vocês verem que o que a gente está lidando aqui é com conformação da proteína, e essa conformação da proteína depende de inúmeros fatores. Se ela está fosforilada, se ela está ligada a um íon, aqui no exemplo, no caso lá da acetilcolina, se a membrana está despolarizada ou hiperpolarizada, que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Então, olhem só, canal dependente de voltagem, foi isso que eu falei para vocês, ó, canal para sódio. O canal está fechado, então sódio não passa. O interior da célula é negativo em relação ao meio externo. Aí, a gente tem uma inversão, uma despolarização. O interior da célula ficou positivo. O canal para sódio se abriu, o sódio entrou. Então, o que a gente está vendo aqui, olha só, é a proteína, ó, mudança da conformação da proteína. Esse seria um canal dependente de voltagem. Aí, dependente de estímulo mecânico. Lembrem que eu falei para vocês que as proteínas, elas estão ligadas ao citoesqueleto? Então, olhem só, esse citoesqueleto aqui contraiu, está mais esticadinho, digamos assim, né? Um estiramento, por exemplo, da membrana, um estiramento da célula, eu estiquei a célula, o canal se abriu, né? É o que vocês talvez viram lá em sensorial, né? A gente está o que a gente está fazendo aqui? Transformando um estímulo mecânico, né? A hora que entra íons aqui em um estímulo elétrico, né? A gente está fazendo uma transdução de sinal, na verdade, aqui, né, neste exemplo. Alguma pergunta, gente? Que nós vamos passar agora, então, para a difusão facilitada. Professora. Oi. Então, teoricamente, tudo acontece meio que ao mesmo tempo, né? Sim, a gente nunca tem uma coisa só. Porque se você precisa ter um estímulo, aí se o íon se liga, ele tem carga e ele também é um estímulo químico. É tudo meio que junto, né? Sim, tudo que é junto. A gente separa para ficar mais fácil para a gente estudar. Claro que tem canais que são preferencialmente abertos com despolarização, outros nem tanto, outros com ligantes, mas a variedade é enorme, Entendi. Tá? Então, agora, ó, nós vamos para a difusão facilitada, né? A difusão facilitada, ela é classificada como transporte passivo, né? Sem gasto de energia. Então, na difusão facilitada, como eu falei aqui, não há gasto de energia, vai ser a favor de um gradiente de concentração, ó, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E quem vai transportar o soluto é uma proteína. Então, agora o que a gente está vendo é o transporte não através da bicamada, mas mediado, a gente chama isso de transporte mediado. Que tipos de moléculas vão ser transportadas? Moléculas orgânicas neutras e polares, né? Então, um exemplo, a glicose. Vocês podem procurar lá a estrutura química da glicose. Vocês vão ver que ela é uma molécula que tem um monte de OH, de hidroxilas, né, que interage com a água. Então, ela é uma molécula muito polar. E ela é também grande para atravessar a membrana. Por isso que a gente precisa, então, aqui no caso, de um auxílio de uma proteína. Essa interação, ela é específica. Então, existem proteínas que transportam apenas glicose, outras que transportam apenas aminoácidos, né? Existe uma especificidade. Um exemplo que eu dei aqui é o transportador de glicose renal, reconhece e transporta o isômero de glicose, mas não a L-glicose. Então, ó, uma pequena mudança
na molécula o transportador já não transporta mais, né? Então, o que a gente está vendo? Aquela história até da bioquímica, né? Do encaixe perfeito. Observem aqui, essa é a proteína. Ela vai transportar esse soluto, ó. Ela tem lá um lugar certinho para o soluto se associar à proteína, né? E essa ligação gera novamente o que a gente está vendo aqui, uma alteração na conformação da proteína. Agora a proteína se volta para o outro lado e libera o soluto. Então, o que a gente está vendo sempre, lembrando, é uma mudança de conformação da proteína. Uma outra característica, saturação. Então, quando a gente fala de fusão facilitada, vem essa palavra aí, o que significa saturar. No exemplo aqui, olha, esse transportador, ele consegue transportar apenas 2 moléculas. Ele não consegue transportar 4, nem 1000 de uma vez, né? O transporte dele é limitado, porque ele tem um número de sítios, né, que são os locais onde os solutos se ligam, limitados. E ocorre saturação quando todos os transportadores estão ocupados. Vocês devem ter estudado lá em renal que normalmente a gente não encontra glicose na urina, certo? Se aparece glicose na urina, que é o que a gente chama de glicosúria, isso pode indicar que está chegando muita glicose ao túbulo proximal, porque tem muita glicose no plasma, né? Um indivíduo diabético, por exemplo. Então, o que acontece? Por que glicose aparece na urina? Porque o transportador para a glicose, lá no túbulo renal, o transportador sódio-glicose, ele tem um número X de sítios. Ultrapassou aquele número X, ele não vai transportar aquele excedente de glicose, e a glicose aparece na urina, né? Então, um exemplo clássico de saturação de transportador é a glicosúria, né? É como se a gente tivesse uma balsa para levar carros de um lado para o outro do rio, né? Existe um número X de carros que consegue transportar. Chegou a mais, não vai transportar, porque a gente já vai estar com a ocupação máxima da balsa. Outra característica, inibição. Então, a gente pode ter, por exemplo, um outro soluto se ligando à proteína e impedindo que o soluto que ela vai transportar não seja transportado, né? Então, ou competindo pelo mesmo local, a molécula se liga nesse mesmo local e impede que a molécula que a proteína normalmente transporta não seja transportada. Professora, Uhum. A proteinúria é o mesmo raciocínio da glicosúria? Porque satura os... Não, a proteinúria é o seguinte, ó, se vocês lembrarem lá de renal, o glomérulo, ele não filtra proteínas. As proteínas são grandes demais para passar pelo glomérulo. Então, a gente tem 2 situações. Se aparecer proteína na urina, geralmente a gente tem quase nada, isso pode indicar um problema no glomérulo, né? O que é o glomérulo? É como se fosse um filtro. Se esse filtro tem buracos, deixa passar proteína. Então, o problema no glomérulo leva à proteinúria. Agora, a glicosúria, geralmente é por um problema da carga de glicose chegando ao túbulo proximal, que a carga é tão grande que não dá, o túbulo proximal excede a sua capacidade. Todos os transportadores estão saturados. Então, 2 coisas que a gente nunca pode ver numa urina é proteína e glicose. Se aparecer é porque tem alguma coisa errada. Tá. Então, vamos lá. Ó, que eu falei para vocês, né? Esse daqui é do livro do Rui Cury, ó. O Joaquim Procopio foi meu orientador de mestrado e doutorado. Ele é o cara da biofísica de membranas, já se aposentou. Mas aqui, olha, é um exemplo do glute, que é um transportador de glicose, ó. A glicose, ela se liga ao glúteo, existe, observem que aqui é um sítio bem certinho para a glicose, correu um encaixe aqui perfeitinho. Essa ligação gera uma mudança conformacional no glúteo, que se abre para o outro lado da membrana, e quando ele se abre, a glicose se desliga, e ele volta agora ao seu estado inicial, ok?
Então, só aqui deixando para vocês, né, frisando que o que a gente está vendo são alterações na conformação da proteína. E quando a gente olha, então, as proteínas transportadoras, ou também chamadas de carreadoras, lembre que eu falei para vocês, a gente pode ter uma proteína que transporta apenas um único soluto, né, chamado de uniport, ou nós podemos ter proteínas que transportam 2 solutos, um cotransportador, né? Vocês já devem ter estudado isso lá, né, em renal, em digestório, isso é o cotransportador sódio-glicose. Ele que está lá no túbulo proximal, que é responsável pela reabsorção de glicose. Então, quando aparece glicosúria, né, a gente tem glicosúria, glicose na urina, significa que esse transportador aqui já está completamente saturado, não existe mais espaço para transporte de glicose. Ou a gente pode ter transportadores que fazem, que trocam, né, uniport, transporta um soluto de um sentido e outro um outro sentido, tá? Isso é só um apêndice para vocês. Bem, vamos entender então o que acontece, né, na difusão facilitada em relação a fluxo. Então, esse é um esqueminha do livro da Silverthorne, e aqui a gente tem uma célula, aqui é um exemplo da célula hepática, com maior concentração de glicose fora do que dentro das células, e um transportador para glicose, um glúteo. Então, tá tudo aqui, tudo que a gente precisa para acontecer a difusão facilitada tá nesse desenho. Nós vamos ter glicose indo do meio extra para o meio intra, a favor do seu gradiente de concentração, sendo transportada pelo glúteo. Aí vai chegar um momento em que a concentração de glicose fora e dentro se igualam, né? Ó, glicose vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então, nesse primeiro momento aqui, que vamos chamar de A, nós temos um fluxo resultante de A de fora para dentro. Nesse momento, nós atingimos o equilíbrio. O fluxo de dentro para fora para dentro, de dentro para fora são iguais. Observem aqui, ó, o transportador, ele consegue transportar glicose dos dois lados. E agora aqui a gente tem um fluxo resultante zero e as concentrações extra e intracelulares se igualaram. Então, a gente tem aqui uma situação de equilíbrio. Mas o que acontece na vida real, digamos assim? Na vida real, a glicose que entra, ela não vai ficar aqui dando sopa. Ela vai ser utilizada. Então, observem que na vida real, a glicose intracelular vai se manter em uma concentração muito baixa, porque, olha, ela vai ser oxidada. Vai formar glicose 6-fosfato, que daí pode dar origem ao glicogênio, ou pode ser oxidada para produzir mais ATP, pela via glicolítica. Então, o que acontece com a glicose que está entrando dentro das células? Ela desaparece, porque ela vai ser utilizada. Portanto, a gente não vai ter a concentração de glicose dentro e fora iguais, a gente vai ter uma manutenção do gradiente de concentração, dado pelo metabolismo intracelular da glicose. Então, a gente sempre vai ter um gradiente de glicose para a entrada de glicose. No caso aqui, gente, eu falei célula hepática, que seria uma célula muscular, tá? Na célula hepática, eu não sei se ele fala qual célula aqui, mas na célula, agora, vamos pensar o seguinte, a célula hepática, vocês devem ter estudado endócrino, o fígado, ele é um glicostato, ele consegue produzir glicose e jogar glicose para o sangue, e ele consegue armazenar glicose. Então, por exemplo, quando a gente está num estado após a alimentação, a glicose ela é armazenada. Então, a gente vai ter que entrada de glicose na célula hepática. No jejum, a glicose vai ser liberada para o sangue. Então, o que o fígado vai fazer? Quebrar o glicogênio que ele armazenou, e daí, no jejum, a gente vai ter uma inversão. A concentração intracelular de glicose vai ser maior do que a extracelular. E a gente vai ter um fluxo de
de glicose para fora, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre a gente vai ter esse equilíbrio se a molécula que está sendo transportada, ela é metabolizada. E que a difusão facilitada, ela pode acontecer nos dois sentidos. Então, se eu tiver mais glicose dentro, glicose sai. Se eu tiver mais glicose fora, a glicose entra. E isso acontece no fígado, né? Então, lá no fígado, durante o estado alimentado, glicose entra. No jejum, glicose sai, porque o gradiente de concentração se inverte. Ok? Alguma pergunta aqui? Não? Então, lembre, o fígado, ele faz essas duas coisas. Joga para fora ou para dentro glicose, dependendo do gradiente de concentração de glicose. Tá? Então, vamos ver qual é a relação entre concentração de soluto e fluxo. Lembre que eu falei que fluxo eu chamo de J, na difusão facilitada. Se eu retornar lá para a difusão simples, o que o gráfico está mostrando para a gente? Que esse gráfico, aqui é o fluxo no Y, no eixo Y, no eixo X é o ΔC. O que ele está mostrando? Que quanto maior o ΔC, maior é o fluxo. Faz sentido, não é? Quanto maior a diferença de concentração entre um lado e um outro, maior é o fluxo da molécula. Mais moléculas vão passar de um lado para o outro. É isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Né? Se eu pegar aqui e for olhando, eu vou vendo que quanto maior o ΔC, maior o fluxo. Beleza, então agora vamos voltar para a difusão facilitada. O que a difusão facilitada está dizendo para a gente? Que também, ó, aqui é a concentração de soluto e aqui é o fluxo. Porém, a gente não está vendo uma reta aqui. O que a gente está vendo é que estou aumentando a diferença de concentração, o fluxo está aumentando, mas vai chegar um momento que eu posso aumentar o quanto for a concentração do soluto, que o fluxo não vai aumentar mais. Ele chegou no seu máximo, que a gente chama de fluxo máximo. O que aconteceu aqui? A gente chegou na saturação do transportador. Então, faz sentido, eu aumento o ΔX, a diferença de concentração, mais e mais solutos vão ser transportados. Só que existe um número de sítios para ligação no transportador. Então, vai chegar um momento que não adianta eu querer colocar mais carros na balsa, que não existe mais espaço. Então, eu cheguei ao fluxo máximo de carros sendo transportados pela balsa. Então, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, olha só, o que vem ser a saturação do transporte? Todos os sítios de todos os transportadores estão ocupados, sendo que um aumento do gradiente de concentração do soluto não aumenta o fluxo. Então, isso aqui é a saturação. Eu posso colocar o que for de glicose para o cotransportador só de glicose, que ele não tem mais jeito, ele não consegue transportar mais, tá? Bem, quando a gente olha, então, esse gráfico, o que a gente vê é que não existe aquela relação linear. Se fosse a difusão simples, seria aqui, ó, ia subindo indefinidamente. Não existe. Então, aqui já indica pra gente que não é difusão simples. Bem, aí tem uma equação aqui. Não se preocupe, vocês não precisam saber essa equação. Mas quem chegou a essa relação aqui, que dá o nome a essa constante de Michaelis, deixa eu pôr aqui, Menten. Questão de colocar. Porque quem é Menten? É essa mulher aqui. Tá? Então, a gente tem que dar crédito às pesquisadoras. E olha só a época que ela, né, só pela roupa dela, não sei qual é o ano que ela nasceu, mas ela, junto com esse outro cara aqui, Michaelis, que chegaram, né, a essa fórmula, descreveram essa relação, que é a mesma para enzimas. Se vocês estudaram lá em bioquímica, é a mesma coisa em enzimas. Então, é a Maud-Menten, né? Então, faço questão de colocar aqui até a fotinha dela. Mas, bem, vamos ver o que a gente precisa ver, além, né, de ver que esse gráfico ele é diferente da difusão simples, que existe uma saturação. A gente precisa olhar dois pontos aqui. O fluxo máximo, que a gente já viu, e o ponto onde a gente tem metade do fluxo máximo.
Então, aqui está dizendo, ó, meio do fluxo máximo. E aqui, esse ponto onde a gente tem a concentração, onde a gente tem metade do fluxo máximo. Essa concentração, onde a gente tem metade do fluxo máximo, é chamada de constante de Michaelis-Menten, ou constante de afinidade do transportador pelo soluto. Então, a concentração do soluto no qual, o que é km? O fluxo é metade do fluxo máximo. Isso quer dizer que metade dos sítios do transportador está ocupado com soluto. É como se eu tivesse metade da a balsa com sua capacidade em 50%, certo? É uma medida da afinidade de um transportador pelo soluto, sendo maior quanto menor o km e vice-versa. Então, isso significa que quanto menor a temperatura, menor a concentração que a gente atinge, o fluxo máximo, maior é a afinidade do transportador pelo soluto. Então, vamos supor que eu tenho lá duas balsas, né? Uma mais VIP e outra nem tão VIP. Aqui é VIP, inclui inúmeras facilidades no seu interior, né? Todo mundo vai querer entrar nessa que é VIP, né? A afinidade do soluto por ela vai ser muito maior. Só que ela tem uma capacidade de transporte menor, porque ela é VIP. Então, não sei se vocês conseguem entender. O km dela é menor. A concentração que ela atinge, a sua capacidade de 50% é menor. Todo mundo quer entrar lá é mais exclusivo. Então, é isso que a gente vê aqui num gráfico, né? Quanto menor a concentração em que a gente já tem metade do fluxo, significa que o transportador tem maior afinidade por aquele soluto. Deixa eu deixar isso aqui por último, só mostrando aqui para vocês, ó. Quando a gente pega um gráfico de difusão facilitada para os glúteos, né? Lembrando que o glúteo é transportador de glicose, existem inúmeras isoformas de glúteo. Glúteo 1, glúteo 2, glúteo 3. Né? Ó, o glúteo 1 a gente encontra em hemácias. O glúteo 2 no fígado e no pâncreas. E o glúteo 3 no cérebro. O que esse gráfico está mostrando? São gráficos de difusão facilitada. Então, se a gente observar, ó, aqui é concentração de glicose e aqui é fluxo. A gente observa mais ou menos aquele formato bonitinho que eu mostrei para vocês. Ó, vai aumentando, 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 aumentando. Chega um momento em que o fluxo atingiu o seu máximo. Então, observe que o glúteo 3 já atingiu um máximo num fluxo bem menor, o glúteo 1 num fluxo intermediário, e o glúteo 2 ainda não atingiu, não saturou. Olha só, o glúteo 2 ainda não saturou. O glúteo 1 já saturou e o glúteo 3 também aqui já saturou. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui são subidas do gráfico em velocidades diferentes. O glúteo 3 foi o primeiro que saturou. Né? Qual que é a importância, né, fisiológica disso aqui? Vamos ver outra coisa aqui, olha, o km do glúteo 2 é 20, do glúteo 1 é 5 e do glúteo 3 é 1,6. Então, olhando só o km, eu já posso dizer que quem tem a maior afinidade pela glicose é o glúteo 3. E quem tem a menor afinidade pela glicose é o glúteo 2. Né? O glúteo 3, a gente chega a metade do fluxo em 1,6 milimol por litro. Então, quando a concentração é 1,6 de glicose, eu já tenho metade dos sítios do glúteo 3 ocupados. Para o glúteo 2, eu preciso chegar a 20 milimol. Então, eu diria assim, se eu tivesse duas balsas, uma VIP e outra não VIP, a VIP seria o glúteo 3. Né? A capacidade dela para transportar 50% já é em 1,6. Enquanto que o glúteo 2 pode colocar muito mais glicoses lá, porque ainda consegue transportar mais. Né? A capacidade de transporte do glúteo 2 é maior, porém, a afinidade é menor comparada ao glúteo 3. Tá? Bem, o que a gente precisa analisar nisso aqui tudo? A faixa fisiológica de concentração de glicose. Então, a faixa fisiológica vai aqui, em torno de 5 a 10 milimol por litro. É isso aqui que a gente fica variando
quando a gente come, quando a gente está em jejum. Então, olhando nessa faixa fisiológica, o que eu posso chegar à conclusão? Ó, que nessa faixa fisiológica, o GLUT3 já está quase que saturado, enquanto, vamos só olhar o GLUT3 e o GLUT2, que é o mais fácil. O GLUT3 está quase saturado, e o GLUT2 não, ó, o GLUT2 está a todo vapor. Se colocar mais glicose, ele transporta mais glicose. Colocar mais glicose, ele transporta mais glicose. Aposto que o GLUT3, ele já está atingindo o seu máximo de transporte. Aí eu coloquei aqui, ó, qual que é o desfecho dessas dependências aqui serem diferentes. Que no fígado, a captação de glicose, e também no pâncreas, tá, o GLUT2, no fígado, no pâncreas, é proporcional à concentração plasmática de glicose. Isso é muito importante que seja proporcional. Porque lembrem que o pâncreas, ele secreta glicose, ele secreta insulina de acordo com o nível de glicose sanguínea. Então, se tem mais glicose no sangue, ele vai captar mais glicose, a célula beta, e vai secretar mais insulina. Se tem menos glicose, ele capta menos glicose e secreta menos insulina. Então, ele tem que estar sensível a mudanças na concentração de glicose. Quanto mais glicose ele capta. Quanto menos glicose ele capta. A mesma coisa o fígado. Então, é muito importante para o GLUT2 que ele não esteja saturado na concentração fisiológica, por conta, né, das funções do fígado e do pâncreas. Agora, quando a gente olha para o cérebro, vocês vão falar, oxe, mas o cérebro então tá mal, né? O que quer dizer aqui que está já no fluxo máximo? Que a captação de glicose pelo cérebro independe da concentração plasmática de glicose. Vejam quanto isso é importante. Imagine se uma pequena queda na glicemia dentro dessa faixa diminuísse a quantidade de glicose no cérebro, a gente ia desmaiar, né? Então, é importante que a captação de glicose pelo cérebro, pelo GLUT3, não fique dependente da concentração de glicose, que ela seja constante dentro dessa faixa fisiológica. É claro que se eu cair para baixo da faixa fisiológica, daí sim eu vou ter menos glicose chegando ao cérebro. Mas dentro da faixa fisiológica, é importante que o GLUT3 esteja na sua capacidade máxima de transporte. Tá? Então, isso que vocês precisam analisar, olha, dentro da faixa fisiológica, quem que está no máximo, quem ainda não está no máximo, né? E as importâncias fisiológicas disso aqui. E o KM, né? Via o KM, a gente sabe se um transportador tem uma maior afinidade ou uma menor afinidade pelo soluto. Quer ver? Olha só para vocês entenderem a complexidade disso. Deixa eu dar um zoom aqui maiorzinho. Eu tenho uma tabela com todos os glúteos, né? Olha, todas as isoformas, olha só, existe até o GLUT12, né? E onde que a gente encontra esses glúteos, né? Então, se eu pegar aqui GLUT2, é no fígado, no pâncreas e no intestino. Olha o KM dele, 17. Agora, se eu pegar um GLUT, vamos pegar aqui o GLUT aqui do músculo, ó. Ele tem um KM de 5, né? Então, quem que tem uma maior afinidade pela glicose? O GLUT4 do que o GLUT2. Só que lembrando que o GLUT4, ó, ele depende da insulina, tá? O que a gente tá vendo aqui, GLUT2 não depende da insulina. Mas, olhem, a gente tem glúteos também, GLUT9 também tá lá no fígado, ó. Mas aí já tem um KM bem menor, 0,6. Né? Comparado com o GLUT2, ele tem muito mais afinidade pela glicose do que o GLUT2. Ok? Eu sei que isso não é fácil de entender o que vem ser o KM, mas é muito importante que vocês entendam o que vem ser esse KM, ó, concentração, onde a gente tem metade dos sítios ocupados por soluto. Se o KM ele é bem reduzido, significa que a afinidade
logo, digamos assim, logo o transportador já está ocupado em 50%. É como eu falei para vocês, é a nossa balsa VIP, logo já chegou a 50%. Quer dizer, a afinidade da balsa por carros é enorme. Agora, se eu tiver um KM muito alto, significa que eu tenho que numa concentração muito maior que eu vou ter metade dos sítios ocupados com soluto. Tá? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Pronto. Quanto menor o KM, maior é a afinidade. Maior afinidade. Pensa, né, no VIP. Eu consegui entender bem essa analogia, assim. Mas aí, só para afirmar o conceito aqui na minha cabeça, então, quanto maior o KM, menor a afinidade. Isso, né? Vou pensar, essa história da balsa vem na minha cabeça agora. A balsa VIP. Mas foi... Nem eu sei de onde que eu tirei essa tal da balsa VIP. A balsa VIP, vamos pensar assim, a balsa VIP, que tem massagem, que eu adoro massagem, não sei vocês. Tem massagem, tem música ambiente, mas é para poucas pessoas. Então, logo, a capacidade dela já chega nos 50% logo. Agora, aquela fuleirinha, vai entrando gente. Tá? Então, é só vocês olharem esse gráfico aqui, olha só. O glúteo que tem o menor KM, ó, logo já encheu, ó. Já saturou logo. Agora, o que tem um KM maior, o glúteo 2, ainda tá cabendo o carro lá, ó. Agora aqui já chegou, não dá mais, né? No glúteo 3. Bem, eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês verem quanto é importante essa análise dos gráficos, mas pelo gráfico dá para a gente saber se o tipo de inibição, se a gente tiver uma inibição do transporte, se a inibição ela é competitiva ou se ela é não competitiva. Não vou fazer a análise do gráfico, só quero que vocês prestem atenção aqui, o que vem ser competitivo e não competitivo. Mas que na análise, se vocês forem fazer, né, estudarem isso a fundo, vocês podem, né, vamos supor que eu pego um transportador que eu não sei se ele é novo ainda, foi descrito agora, eu preciso saber se ele é inibido e qual é o tipo. Aí eu vou fazer um experimento e vou analisar o gráfico. Mas o que vem ser a inibição competitiva? O inibidor, né, compete pelo mesmo local, ó. Então aqui eu tenho um transportador para glicose, a glicose se liga aqui, ó, se encaixou direitinho esse verdinho. Aí vem a D-galactose, se liga ao mesmo lugar que a glicose, e a glicose fica a ver navios, não consegue ser transportada. Então, o transporte de glicose foi inibido de uma forma competitiva, né? A D-galactose competiu com a D-glicose pelo mesmo sítio. Agora, a gente pode ter uma inibição não competitiva, em que o inibidor se liga a um sítio diferente na proteína e que vai mudar a proteína e diminuir a afinidade da proteína pelo seu soluto. Então, isso aqui é uma inibição não competitiva. Ó. O substrato não está conseguindo se encaixar adequadamente ao seu sítio. Isso que eu estou falando para vocês, gente, se aplica a enzimas. Então, tô vendo que esse conhecimento, ele não vai, mesmo que vocês não lidem, né, não trabalhem com transporte, mas isso que eu estou falando para vocês se aplica a enzimas, né? Então, se vocês tiverem que medir a atividade de enzima, isso aqui tudo que a gente está vendo foi descrito para enzimas e se aplica à difusão facilitada. Tá? Então, para resumir a difusão facilitada, nós temos aqui os dois gráficos. Olhem só como as relações são diferentes. Na difusão simples, a gente não vai ver saturação. Quanto mais soluto, mais fluxo. Na difusão facilitada, a gente vai ver saturação. Então, além da saturação, né, que é onde a gente atinge o fluxo máximo, a gente tem que ver onde a gente tem metade do fluxo máximo para determinar o KM. Ok?
A afinidade é o quanto ávido é o transportador por um soluto, certo? Então, quanto o transportador quer aquele soluto, quanto ele deseja aquele soluto. Como que a gente sabe se ele é mais ou menos ávido pelo soluto? Pelo valor do km. Quanto menor for esse km, significa que mais rápido a gente já o transportador está ocupado com 50% dos seus sítios, né? Então, vamos supor que eu tenha 10 sítios de ligação para um soluto, né? Vai chegar, 5 sítios vão ser ocupados mais rapidamente por um transportador A do que no transportador B. Isso diz para a gente que o transportador A tem uma afinidade muito maior pelo soluto do que o transportador B. Não, ele faz, olha só, ele começa aqui, ó. Vamos supor que ele está aqui, ainda não está no 50%, está em 10%, ele está transportando um número X de solutos aqui em 25%, número X de solutos. Chegou aqui, ele está com 50% de ocupação, ele está transportando os 50% que estão lá. Tá? Agora, se eu tiver um transportador que ele já chegou aos 50% de ocupação antes do que esse daqui, eu posso dizer que esse transportador já tem uma maior afinidade pelo soluto. Então, vamos supor que eu tenha duas balsas, uma mais VIP e outra menos VIP. Qual que vai ocupar com 50% antes? Uhum. A afinidade é a interação propriamente dita do soluto com a proteína, o tipo. É a parte química, né? Eu diria assim. Mas a efetividade do transporte é a mesma. É a mesma, só que a efetividade é a mesma. Então, se eu pegar aqui, vamos lá. Se eu pegar o km de... Olha só, para eu chegar a 50% de ocupação com GLUT2, eu tenho que estar aqui, ó. Onde que eu tenho que estar? Em 20 milimol, aqui no gráfico, ó. Aqui que eu vou ter 50% do transporte. Tá vendo? Agora, se eu pegar o GLUT3, em 1,6 eu já tenho 50%. Onde vai estar aqui o 1? Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá vendo que quando eu tenho 1,6 de glicose, no GLUT3 eu já estou com 50% da balsa ocupada, ao passo que para o GLUT2 eu preciso estar com 20 de glicose para estar com 50%. Então é como se eu tivesse duas balsas. Qual que vai se encher primeiro com 50%? A balsa GLUT3 ou a balsa GLUT2? 3. A 3. Então quer dizer, todo mundo quer ir na GLUT3, significa que a GLUT3 tem maior afinidade pela glicose, não é? É que assim, acho que aquele que está perguntando é a efetividade mesmo, mas pelo que eu entendi, a efetividade é a mesma, só que uma depende de mais concentração. Isso. E a outra de uma concentração menor. Só que se você olhar aqui, quem é que vai conseguir transportar no final das contas uma maior quantidade de glicose? A2. A2. Né? Então tem um preço. Ela tem uma maior afinidade, se ela tem uma maior afinidade, ela já vai saturar muito antes do que a que tem a menor afinidade. Então ela automaticamente ela vai levar menos. Ela leva menos. A GLUT2 vai levar mais. Tem uma capacidade de transporte maior do que a GLUT3. Então, daria, professora, para afirmar que a 2 é mais efetiva ou não? Não. É a seguinte, aqui depende da função do seu órgão. Por exemplo, do tecido. Se eu colocasse, vamos supor que eu fizesse um experimento maluco. Colocasse GLUT3 no pâncreas e GLUT2 no cérebro. Nossa, ia ser um estrago enorme para o organismo. Não concordam comigo? Porque se eu tiver a GLUT2 no cérebro,
um pouquinho que a glicemia cai, diminui a quantidade de GLUT2 entrando no cérebro. Eu ia desmaiar. Ou no fígado, se eu colocasse a GLUT3 lá no fígado, ela ia estar saturada na concentração fisiológica. Eu ia almoçar, comer, né, um monte de carboidrato, e eu não ia ter secreção de insulina, porque eu não ia ter um aumento na secreção de insulina, porque eu não teria muito mais glicose entrando no pâncreas. Tá? Então, isso vai depender da análise da função do órgão, da função do tecido. Tá. Tá? Vamos amadurecendo, gente. Tem que pensar. Digerindo, né? Digerindo isso. Bem, gente, falta só a parte de transporte ativo. Acho que dá para a gente... Vocês estão bem? Vocês conseguem ir um pouquinho a mais? Sim, acho que dá para... Então, no caso, para o fígado é importante, sim. Né? Porque é importante aqui para a gente é a sensibilidade do tecido, né? No caso, o fígado e o pâncreas, eles precisam estar sensíveis a variações de concentração. Então, se tiver saturado, para eles não é importante, não é legal. Agora, já para o cérebro, não, é importante não depender da concentração plasmática de glicose, porque o cérebro é muito sensível, ele precisa manter um aporte contínuo de glicose. De nada. Então, vamos lá para o transporte ativo. Então, o transporte ativo, né, ele é contra um gradiente de concentração. Então, o que a gente está vendo aqui? Solutos sendo transportados de um meio de menor concentração para uma maior concentração. A gente diz que é ladeira acima, né? A analogia que se faz é essa aqui desse desenho, ó. O transporte passivo seria esse carinha aqui jogando uma pedra no morro. Isso é muito fácil, né? Como se diz, morro abaixo, todo santo ajuda aqui, né? Agora, o contrário, né? Se ele tiver que levar a pedra lá para o topo do morro, aí vai ser mais difícil, né? Por isso que a gente chama ladeira acima. De novo, o que está dizendo aqui, ó, a semelhança da difusão facilitada, o transporte ativo exige a ligação de do soluto a um transportador. Então, a gente precisa de um transportador. E, portanto, né, não vou entrar em detalhes na parte matemática ou de gráfico, só lembrando, se a gente tem um transportador, no mesmo caso da difusão facilitada, esse transportador ele é específico para o seu soluto e ele pode também ser saturado, né? Existe saturação. Importante, o transporte ativo, ele é que gera os gradientes de concentrações que a gente vê, né? Por exemplo, o sódio maior fora das células, o potássio maior dentro das células, ou o cálcio maior fora das células, tudo isso é gerado por transporte ativo, né? O transportador, ele é também chamado de bomba, né? Mas esse movimento aqui, ladeira acima, ele não é um movimento espontâneo, né? Essa reação, né, esse transporte, ele não ocorre de forma espontânea. Observem que esse carinha aqui, para ele conseguir subir a pedra, ele tem que desprender energia, ele precisa colocar energia aqui, vai ter que contrair músculo aqui para poder fazer isso aqui, suar, né? Então, para a gente ter o transporte ativo, a gente sempre vai ter que ter uma segunda reação, uma reação acoplada, um processo acoplado exergônico, que libere energia. Então, lembrando de novo, lá da termodinâmica, eu falei para vocês que a difusão simples, ela acontece porque a gente vai ter uma variação de energia livre menor que zero. A energia livre vai reduzir ao final. Por isso que ela acontece, ou em outras palavras, a entropia vai aumentar. Já no transporte ativo, para a gente ter o transporte de solutos no meio menos concentrado para o mais concentrado, isso não acontece espontaneamente. Porque a variação de energia livre, né, seria maior que zero, e isso é proibitivo.
Energeticamente não é favorável. Então, como que se resolve essa questão? Se acopla a esse processo o seguinte processo, que tem uma segunda reação, que tem uma variação de energia livre menor que zero, que é, por exemplo, aqui no exemplo, é o ATP, né, sendo quebrado em ADP e PI. Então, quando o ATP é quebrado, essa reação tem uma energia livre menor que zero, e ela torna, daí sim, o processo factível, ele vai, então, acontecer. Né? Então, do ponto de vista energético, essa segunda reação é que torna o ΔG menor que zero e favorável. Tá? Por isso que a gente diz aqui, ó, que ele só irá acontecer se acoplado a um processo exergônico, ok? Que exergônico é que libera energia. Professora, quando você fala energeticamente favorável, é que gasta ou não energia, é isso? Não, é que libera energia. Então, para você acontecer daqui para cá, você precisa fornecer energia para esse processo. Para acontecer, né? Isso. E essa energia vem da quebra do ATP. Tá. Então, quando a gente tem um ΔG menor que zero, é porque é favorável, né? É favorável. Tem energia. Então, isso, toda reação química que tem um ΔG menor que zero, ou processo de transporte, ele vai acontecer. Espontaneamente, né? Espontaneamente. Para o transporte ativo acontecer, então a gente vai ter que ter uma segunda reação que tem um ΔG menor que zero. Tá? Aí, os tipos de transporte ativo, que vocês já estudaram, né? O transporte ativo primário, que vai utilizar a energia do ATP, e o transporte ativo secundário, que usa a energia armazenada num gradiente de concentração, geralmente de sódio. Porque já, para gerar... Espera só um minutinho, estou quase terminando. Estou quase terminando. O transporte ativo secundário, ele usa um gradiente de concentração, geralmente na forma de sódio. Então, quem que gera gradiente de concentração? A bomba de sódio e potássio. Né? Então, primeiro, transporte ativo, vamos lá. Transporte ativo primário. Um exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, né? Então, olha só, a gente vai ter o sódio se ligando ao sítio na proteína, se liga aos seus 3 sítios aqui, 3 sódios, isso gera, né, daí na sequência a gente tem a fosforilação da proteína, uma mudança de conformação, ela se volta para o meio extracelular e agora a gente tem os 2 potássios se ligando, muda a proteína e o potássio sai. É bem bonitinho esse slide aqui, não sei se vocês conhecem essas Amoeba Sisters. Então, em várias. Então, aqui, ó, 3 sódios se ligam, a proteína é fosforilada, né? Tá vendo que o ATP se quebrou, a energia da quebra do ATP gera o fosfato que se liga à proteína e muda a conformação da proteína. Tá? Bem, então, como eu falei para vocês, é a bomba de sódio e potássio que gera essas diferenças aqui de concentração, sódio maior fora, sódio menor dentro, maior potássio dentro e menor potássio fora. E aqui só para vocês terem uma noção dos vários tipos de ATPases que nós temos no nosso organismo. Então, não é só a bomba de sódio e potássio, a gente tem inúmeras outras proteínas que utilizam ATP para transportar solutos, né? Ó, a gente tem a bomba de hidrogênio, que é, na verdade, hidrogênio potássio ATPase. Se vocês estudaram lá em digestório, é essa bomba que secreta o potássio íons H+, no interior do estômago. Então, quem toma pantoprazol, omeprazol, inibe esse transportador. A bomba é a cálcio ATPase, que é importante lá para manter o cálcio intracelular baixo. Aí nós temos ATPases, né, hidrogênios ATPases. Então, existem vários tipos de proteínas que usam o ATP para transportar solutos. E, por fim, o transporte ativo secundário, né? Então, o que o transporte ativo secundário faz? Um exemplo clássico de transporte ativo secundário é o cotransporte de sódio e glicose.
né? Olhem só, aqui está no intestino ou no túbulo renal. Então, tanto no intestino como no túbulo renal, a gente tem essa proteína que transporta sódio e glicose ao mesmo tempo. É a SGLT, sódio, glicose cotransportador, né, da sigla em inglês. Então, essa proteína, olha, ela se liga ao sódio, existe um sítio de ligação para o sódio. Quando o sódio se liga aqui, a proteína, né, ocorre uma mudança de conformação e a geração de um sítio para ligação da glicose. Então, agora a gente tem a sódio e a glicose ligadas, e quando os dois solutos estão ligados, a proteína se abre para o interior da célula. Bem, só vamos ter o transporte de glicose se o sódio estiver ligado ao transportador. Então, esse é o requisito. Mas o sódio, se vocês observarem aqui, o sódio está indo do meio extracelular para o meio intra. Ou seja, o sódio está indo a favor de um gradiente de concentração. Ao passo que a glicose, ela está indo contra um gradiente de concentração. Então, quem está sendo transportada contra um gradiente é a glicose. O sódio não, o sódio está sendo a favor no gradiente de concentração. Mas a glicose só vai conseguir ser transportada se o sódio for transportado também. Mas para o sódio ser transportado, a gente teve que, antes de tudo isso aqui, ter sido gerado um gradiente de concentração para o sódio. E quem gera o gradiente de concentração para o sódio é a bomba de sódio e potássio às custas de ATP. Então, por isso que a gente diz que, quando a gente tem um gradiente de sódio, isso equivale a um armazenamento de energia. Porque para gerar o gradiente, nós precisamos quebrar ATP. Então, é uma forma da gente transformar uma energia química que estava lá nas ligações do ATP em gradiente de concentração. Então, o que esse transportador está fazendo? Indiretamente, ele está usando o ATP para transportar glicose. Mas ele está usando quem? O gradiente de concentração de sódio. Se eu parar a bomba de sódio e potássio, eu não tenho mais gradiente de sódio, e eu paro também o transporte de glicose. E aqui, por fim, então, um resumão para vocês, não vou entrar isso aqui em detalhes, mas esse do livro do Vander, olha, ele traz tudo que vocês precisam saber, de fusão, né, e aqui ele chama de transporte ativo, cada livro chama de um jeito, né, ele chama transporte ativo primário e secundário de transporte mediado. Para mim, a difusão facilitada também seria transporte mediado, porque é mediado por uma proteína. Aí ele fala aqui qual é o sentido do fluxo efetivo, no equilíbrio, né, se as concentrações intra e extra vão estar iguais. Observem que no transporte ativo, a concentração extra e intra são diferentes, ao passo que na difusão facilitada, dependendo, né, a gente pode chegar à concentração extra e intra iguais. Tá? E aqui tem, então, todo né, especificidade, uso de energia, quais são as moléculas que são transportadas. E aqui um resumo final, né, só deixando claro, já falei para vocês na aula passada, que eu não vou abordar a osmose e nem a endocitose com vocês, tá? Então, o que nós estudamos? A difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Alguma pergunta? Alguma coisa? Tranquilo? Ô, prof, será que você poderia disponibilizar o Vander para a gente, se acaso você tiver ele? Então, eu não tenho Vander. Eu tenho Vander na forma de e-book, só que eu não consigo disponibilizar, porque é dentro do aplicativo da editora. Eu não tenho ele PDF. Entendi. Professora, eu fiz o compartilhamento do Bórum, não sei se eu fiz certo, tá? Tá, depois eu olho. Caso não tenha dado certo, você me fala. Gente, vamos fazer o seguinte, são 10h20. Vocês querem voltar 10h40? Dar um tempinho maior para a gente descansar? Vocês quiserem olhar os slides, para a gente poder fazer, para daí a gente fazer o testezinho às 10h40, até às 11 horas vocês terminam. Pode ser? Então tá bom. Então até daqui a pouco.